Olá pessoal da TV O Estado Web. Hoje nós estamos recebendo o Jorge Oliveira, presidente do Sindipetro Ceará e Piauí, que vai nos atualizar sobre algumas questões que estão ocorrendo aqui com relação à prospecção de petróleo no território cearense, a questão do desinvestimento da Petrobras, e vamos tentar apertá-lo também para ele falar um pouquinho também sobre essa questão do combustível, por que o Ceará é um dos combustíveis mais caros aqui da região Nordeste e tal. Tudo bom, Jorge? Como é que você está? Tudo bem, né? Estou aqui para tentar elucidar esses enigmas, né, que você acabou de falar. E aí, dizer assim para os ouvintes, os telespectadores, que eu consiga, se eu não conseguir aqui elucidar, que lá no sindicato o pessoal nos procure, que aí a gente pode conversar depois com a maior tranquilidade, né, e a gente conseguir tentar passar isso para a população, né? Quer dizer, portas abertas lá do Sindipetro. Do Sindipetro a todos os cearenses. Pronto. Eu queria que você me dissesse o seguinte, o Ceará realmente, a gente estava até conversando aqui agora há pouco, ele tem plataformas de petróleo, prospecção de petróleo no nosso litoral, na região de Paracuru, né? São 9 plataformas, né? Isso. Como é que está, primeiro, a produção? E parece que a Petrobras está querendo vender essas plataformas. Como é que está isso? É verdade, né? Assim, a Petrobras, ela é bem antiga, né? O primeiro poço foi em Lobato, lá na Bahia. E logo depois a Petrobras foi criada, né? No sentido de abastecer o país, nessa filosofia, né? E foram feitos investimentos nesses campos e foram crescendo. E o Ceará, e se eu não me falha a memória, em 78 começou aqui os nossos campos aqui no Ceará. São 9 plataformas, eu estava até lhe falando que as pessoas ficam dizendo assim, poxa, no Ceará tem plataforma, né? O pessoal se assusta, são 9 plataformas. A gente chegou a gerar no início, porque assim, um poço de petróleo ele tem várias fases. A fase inicial, que é uma fase que ele produz por si só, pela pressão do reservatório, e a fase de injeção assim como se fala, a gente injeta água para poder aumentar essa pressão, e depois vem a terceira fase, que é a bombeada. Você coloca bombas que bombeiam esse petróleo lá do fundo do reservatório. Para você ter uma ideia, a nossas profundidades de poços aqui no mar chega até 2.000 metros de profundidade, ou seja, um poço pode chegar, depois de perfurado, a 2.000 metros de profundidade. Então, esse óleo é bombeado desde essa profundidade até em cima. E a nossa produção, obviamente, à medida que o tempo vai passando, ela vai caindo, porque no início é bem favorável, o óleo sobe por conta própria. Se não me falha a memória, a gente chegou a produzir 25 mil barris por dia, né? Uma produção de gás muito grande, inclusive no auge aqui na Lubinol foi feita uma planta de gás para converter o gás natural em gás liquefeito, que eram 20 mil tambores desses por dia, né? Só que isso a gente já diminuiu, nós não estamos mais produzindo essa quantidade de petróleo, estamos em torno de 5 mil barris por dia, e a nossa produção, na verdade, é 5 mil metros cúbicos, que a gente tem às vezes a conversão, porque barril é uma medida inglesa, né? Americana, a gente chega a 25 mil metros cúbicos, que daria, você multiplica 1 metro vezes 6,2 mais ou menos. Então, se a gente multiplicar 5 vezes 6, seria em torno de 30 mil barris, né? Então, é mais ou menos nesse patamar, né? Essa questão ali das plataformas, você está falando de uma logística bem complicada, e ela gera muitos empregos, não? Com certeza, com certeza. Já houve um decréscimo muito grande devido à falta de investimentos, inclusive nessas áreas de pequenos, né, que eles falam de pequenas produções, mas assim, o desemprego, eu lhe garanto que nós, se eu não me falha a memória, eram 500 pessoas diretamente contratadas pela Petrobras aqui no Ceará do Mar, certo? E hoje não chega a 200 pessoas. Então, a redução de mais de 50%. Exatamente. Então, assim, além do fato de ser o seguinte, a Petrobras é a única empresa que ela tem um 5º grupo, que foi desde na Constituição de 88,
que houve a diminuição das nossas horas de trabalho. Antigamente, a gente trabalhava um dia, folgava um dia, trabalhava um dia, folgava um dia. Não é que a gente ia lá e voltava todo dia, a gente passava 14 dias embarcado, folgava 14 dias, né? E, exatamente, a escala seria 1 por 1, né? Então, em 88, com a Constituição Cidadã, a gente diminuiu esse período para um dia, a cada dia, um dia e meio. Como não existe meio-dia, a gente passa 14 dias e folga 21, que dá exatamente, se você somar tudo, dá um dia e meio. E isso houve uma melhora assim, substancial na vida do petroleiro. Mas só foi do pessoal Petrobras. E aí a empresa privada paga a hora extra para esse pessoal ficar 1 por 1. Né? Então, assim, a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Né? Então, assim, a gente acha que deveria, principalmente o pessoal embarcado, que fica lá confinado uma semana, né? A gente acha que deveria ser dessa forma, um dia por um dia e meio, para você ter uma vida social, você ter sua família, né? E a gente defende isso. Só que as empresas privadas não vão nesse tom. Ou seja, a cada 10 petroleiros que foram substituídos por terceirizados, 2 não vão trabalhar. De cara, porque só quem tem o 5º grupo, não é isso? Então eu tiro 20% da minha mão de obra. E o pior de tudo é que o privado, ele consegue trabalhar ainda com a redução menor ainda que a Petrobras trabalha, que eles trabalham no limite, que foi o caso da Vale do Rio Doce, aqueles acidentes terríveis que aconteceu. Isso é por falta de pessoas para estar monitorando barragem, né? Fazendo todo um monitoramento. E a gente tem assim, certeza que se isso for privatizado, o risco de dano ambiental vai ser enorme, porque o privado só quer lucro, que é a mesma filosofia hoje do Pedro Parente, né? Ele quer transformar a Petrobras em uma empresa para dar lucro aos rentistas. Então, a Petrobras não foi criada para isso. A Petrobras, ela teve, no seu início de criação, ela teve a missão de abastecer o país de norte a sul, né, de combustíveis. E hoje ela é uma empresa, como eu estava lhe falando, ela é do poço ao poste. Ela é hoje uma empresa de energia integrada, que ela tem dutos, ela tem uma responsabilidade social, ela tem um viés nacional muito grande de desenvolvimento, né, da parte de pesquisa. Então, a engenharia hoje, várias faculdades de engenharia que foram criadas nesses últimos anos, as pessoas estão se formando e ninguém sabe para onde é que esse povo vai. Porque a Petrobras decidiu, por decisão do Pedro Parente, não ficar mais com o conteúdo nacional. Toda e qualquer obra da Petrobras, 65% deveria ser do conteúdo, né, da indústria nacional. E hoje eles baixaram para 30%. Então, quer dizer, deixa de circular o dinheiro dentro do Brasil lá fora. Para dar emprego, né, e dinheiro lá para fora. Todo dia, nesse nosso governo, a gente fica mais pobre. Todo dia a gente amanhece o país mais pobre, com essa filosofia, né? E a gente acha triste, né, uma situação dessa. Você falou da questão da pesquisa, e não podemos esquecer a questão do biodiesel, né? E nós temos até uma usina aqui em Quixadá que também está nesse plano de desinvestimento, né? Quer dizer, ela não está operando já há algum tempo, né? Isso. E deve ser vendida, ou vai fechar as portas. Como é que está essa situação da usina de Quixadá? Pois é, para você ver como é a grandeza da Petrobras. A Petrobras, ela não é só uma empresa ela é uma empresa de desenvolver o país, né? Ela fez esses investimentos exatamente nos semiáridos. No Quixadá, para dar uma condição aos produtores de plantar a mamona, que é quase nasce uma praga, né? E assim, com a perspectiva de um lucro muito baixo, né? Bastava o governo dizer assim, eu vou dar um incentivo fiscal, que ele recebia, nós produzíamos lá, se não me falha a memória, 110 milhões de litros por ano. E a gente pagava, se eu não me falha a memória, 30 milhões de reais por ano. Se o governo tivesse assim, vou dar um incentivo de 20,
que nosso prejuízo da Petrobras era em torno de 17 milhões. Então, a Petrobras ia ter um lucro de 3 milhões, manteria a biodiesel e ainda ficava com 10 milhões para o governo do Estado. E o governo do Estado, infelizmente, foi irredutível, não queria perder a receita dos 30 milhões e aí acabou perdendo tudo. E aí quem perdeu mais foram os trabalhadores, foi a cidade de Juatama, que simplesmente afundou na sua economia. E aí a gente vê como é que esse Pedro Parente faz, né? Então, é um camarada que não se preocupa com a sociedade. Qualquer empresa no mundo, desde da menor até a maior, se ela não tiver um viés sociais, para que ter essa empresa no mundo? O pré-sal é viável realmente, Jorge? É exatamente isso que o nosso presidente disse, que a gente deu muito valor ao pré-sal e a gente tinha endeusado demais os pré-sal, né? E não sei por que todo mundo quer o nosso pré-sal, né? Então, realmente o pré-sal, eu estava até lhe falando, é o seguinte, em petróleo, para uma petroleira achar um petróleo, ele faz a pesquisa, né? E de cada 5 poços que ele produz, que ele perfura, em média, ele só acerta um. No pré-sal, devido ao tamanho da reserva e tamanho do campo, é quase impossível você errar o furo, ou seja, é perfurar e produzir, né? E normalmente em petróleo a gente é muito conservador. Petrobras, né, eles são muito conservadores, então eles fazem essa estimativa. A gente vai conseguir produzir no pré-sal a $30, então o investimento é esse, vamos produzir. Só que a produção ficou melhor do que se esperava. O óleo de alta qualidade, uma alta produção. E hoje, desde o descobrimento até hoje, 10 anos, a gente conseguiu mais da metade da nossa produção hoje é no pré-sal. E isso é investimento, é conhecimento adquirido durante esses anos. E é também derivado justamente desses campos maduros, que aí agora está sendo chutado pelo nosso presidente, né? Então, assim, é um desrespeito muito grande, né? E principalmente no Nordeste, porque o nosso petróleo, primeiro, foram 3 grandes, assim, eu digo, 2 grandes momentos, que foi depois do primeiro posto em Lobato, que foi depois os campos lá no Rio de Janeiro, né? Assim, eles acharam o Rio de Janeiro ali foi um segundo grande momento que teve uma grande produção, né? E agora o pré-sal, um terceiro grande momento, que realmente esse a gente se torna no mundo o terceiro maior produtor. Eu não diria produtor porque a gente não está produzindo ainda, mas de reserva nós, né? A gente tem, se estima 100 bilhões de barris, né, de petróleo, então a gente isso estimado, né? Como eu lhe falei, ele é sempre para menos. Pode ter 200, 300, 250 bilhões de barris. Então, a nossa riqueza ela é muito grande, né? Você falou então da refinaria. Vamos lá, vamos trazer o assunto mais aqui para o nosso Ceará. Certo. Mas, tudo bem. Mas se montar realmente a refinaria e nós temos o petróleo de boa qualidade aqui, talvez não seja necessário mais trazer o petróleo de fora, né? Eu acho que o governo também pensou nisso. São acordos comerciais fechados internacionais, né? Mas, quer dizer, a partir do momento que nós tivermos essas reservas sendo prospectadas de verdade, né? Sendo retiradas lá do fundo do mar, talvez até a gente possa ter um beneficiamento aqui nessa refinaria. E isso poderia baratear pelo menos o combustível aqui no Ceará, que o Ceará hoje tem um dos combustíveis mais caros do Brasil, né? Assim, geralmente, nessa história de petróleo, quando eu vou fazer um investimento num porte desse, vou fazer uma refinaria, eu já agrego, eu já faço um pacotezinho, ó, eu vou fazer a refinaria, mas eu quero o petróleo daqui. Então, talvez, com alguns anos depois de que esse contrato tenha sido feito, resolvido, talvez a gente consiga pegar algum petróleo nosso. Mas, normalmente, quando você vai se fazer uma refinaria, já tem que saber de onde vem, quem é que vai fazer, qual é... porque o petróleo, na verdade, ele tem várias características. Por exemplo, aqui em Fazenda Belém, que é aqui próximo ali em Aracati, que é no município de Capuí, o nosso óleo lá ele é um óleo naftêmico, que é um óleo que é muito bom para fazer asfalto, óleo lubrificante, e já não consegue fazer gasolina. Ele é um óleo mais pesado. Exatamente. Né? Então, o óleo para fazer, tem determinado tipo de óleo, esses óleos lá do Iraque, 80% ele sai diesel. Então, ele vai fazer uma refinaria exclusivamente para aquele petróleo.
Certo. Então, não é qualquer petróleo que eu vou botar aqui, porque o meu interesse maior é fazer diesel. Então, eu vou comprar o óleo, né, que vai me favorecer mais, porque o meu campo é aquele. É a mesma coisa que a termoelétrica ali, a térmica que temos aqui, que ele compra, exatamente, ele compra um carvão que só dá 5% de resíduo. Porque eles, se eu não me falha a memória, eles queimam lá 110 toneladas de carvão por hora. E gera 6 toneladas de cinza por hora. Então, ele não pode comprar um carvão que vai gerar uma quantidade de resíduo. E aí ele não serve onde é que eu vou botar tanta cinza, né? Então, basicamente é isso. Então, quando você vai fazer uma refinaria, você já tem uma destinação de onde é que vem o óleo, né? E o que é que eu vou produzir, né? A nossa refinaria aqui também tinha esse mesmo perfil. Era um perfil para produzir diesel, tanto a aqui do Ceará como a do Maranhão, né? Então, para a Petrobras houve alguma perda? Não. O EIP, que é o que produz o petróleo, ele deixou de pagar muito royalties, mas ele ainda está tendo lucro. E aí, o que é que acontece? A refinaria comprava de 110, vendia tendo prejuízo. O EIP, que é a exploração e produção, tinha um lucro de 90 bilhões, mas em compensação o refino ia para 60 de prejuízo. Aí quando eu somava os dois, eu tinha 30 bilhões, Petrobras dando um lucro de 30 bilhões. E esse dinheiro fica aqui. Com essa filosofia nova, o que é que vai acontecer? Tanto a refinaria tem que dar lucro, como o EIP tem que dar lucro. E aí, companheiro, vai ser só dinheiro indo para o exterior, porque 70% das ações ordinárias, eu não sei nem esse negócio de ação, eu não sou muito ligado nisso, mas está indo para o exterior. Então, se eu tenho muito lucro numa empresa, que tenho vários acionistas estrangeiros, nosso dinheiro está indo embora. Então, não é interessante eu ter uma empresa, a Petrobras, a Petrobras agora está tendo lucro exorbitante. Para quê? Para jogar o dinheiro para fora? Não vale a pena. É melhor, é isso que se fazia, né? Então, assim, a Petrobras ela é uma empresa integrada para a nação, para um projeto de nação, para uma soberania de nação. Ela não é uma empresa para dar lucro aos acionistas somente. Vai dar lucro porque, enfim, tem que dar lucro, mas não é só para isso. Eles estão querendo nos enganar. Todo dia sai uma mentira do governo federal tentando enganar a população, né? Inclusive gasta milhares de reais aí fazendo propaganda mentirosa, né? E a gente tem que dizer para a população que não é isso que está acontecendo. Quem quiser ver verdades e ver realmente, entre no site da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, www.fup.org.br, vai ter várias informações, né, de conjuntura, de ver realmente o que é. O nosso preço é maior devido à vontade e à fome de cada governo, né? O município de Fortaleza ganha também. Tem imposto. Então, todos, governo federal, estadual e municipal, decidem qual é o valor que eles vão tirar da população. É por isso que a nossa gasolina, às vezes, é mais cara do que... né? E a Petrobras, ela tem a seguinte filosofia. Se você tem um posto vizinho à distribuidora, você vai pagar o transporte do combustível como se fosse a uma distância de, se não me falha a memória, 200 quilômetros. Por que isso? Para que o preço não haja, devido à distância, você é como se fosse cotizado. Todo mundo, eu tenho aqui, todo mundo cotiza, o valor da distribuição vai ser X. Para quê? Para que você não fique só você vendendo barato. Não, meu custo aqui é R$1 para o cara deixar aqui, enquanto o cara lá 200 km é R$200. Então, essas distâncias, a Petrobras ela faz tanto faz você estar a 200 km como a 1 km, você vai pagar de transporte X, para que seu preço seja esse, né? E assim é feito um equilíbrio entre os postos, né? Então, existe isso, né? E muitos companheiros, assim, eu vou pegar o meu caminhão agora e vou lá abastecer. É o que acontece muito isso, né? O próprio dono, ele compra o caminhão dele para fazer o transporte e paga lá uma miséria, lá o coitado do caminhoneiro para fazer
esse transporte, né? E para a gente finalizar, eu queria que você me dissesse um pouco sobre essa questão da transferência da tancagem aqui da região do Mucuripe, sim, lá para o PCI, né? Porque a gente percebe que ali já está realmente esgoelado, vamos dizer assim, passou do limite já, a demanda de Fortaleza e do Ceará cresceu realmente muito nos últimos anos. E como você encara essa questão da transferência da tancagem lá para a região do complexo do PC? Essa parte de tancagem, ela seria assim, aqui no Mucuripe, ela já passou do limite realmente. Ela não tem mais nem sentido aquilo ali estar ali. A sociedade ali toda ao redor, ali para mim aquilo ali é uma bomba relógio mesmo, assim, o perigo é grande. E deveria ter sido resolvido com essa nova refinaria lá. Mas independente da refinaria, a transferência a minha preocupação é positiva. Isso é positiva, seria excelente. Excelente. Assim, a minha preocupação maior que eu vejo é assim, a Petrobras ela é muito rigorosa no sentido de cumprir as determinações de segurança, né? Ela faz uma gestão de segurança muito forte no sentido de o tanque que esteja em perigo, né? Inclusive, né? Ela faz. E aí a minha preocupação é a Petrobras vender isso aí para um privado e esse privado não fazer as manutenções e as seguranças necessárias e aí aquilo ali virar uma bomba realmente, de fato, para a população que está ali em redor, né? Ali tem muita gente, então assim, a gente acha que o correto mesmo seria a mudança de toda essa tancagem. Mas lá. É esse o projeto, mudar a tancagem toda, desativar aquilo. Isso, desativar. Isso é que é o grande projeto. Só que com o tal da recessão, né? Isso é quase impossível. Isso aí é quase impossível. Até mesmo porque essa área que seria a refinaria provavelmente está indo para uma nova refinaria, que é uma parceria com os chineses. Não, sim, mas a tancagem ela é independente da refinaria. A área dela está reservada, já está lá 15 hectares iniciais. Mas precisa de duto, precisa de várias outras... Sim, investimento de hoje para amanhã. Pois é, 4 anos, 5 anos, pelo menos 6 anos. E aí, com a quebra de investimentos da Petrobras, a Petrobras em si talvez não faça. Aí vai vir os privados tentar fazer a tancagem, né? E é por aí, mais ou menos. Então, assim, vejo com preocupação essa tancagem aí muito antiga, muito velha mesmo ali, e era o ideal. Aquela área ali é nobre, é bem na frente ali de Fortaleza, todo mundo está de olho naquela área ali, né? É uma área muito interessante e com certeza seria uma excelente manobra que ia ser feita agora, mas eu acho que isso não vai ser feito tão cedo, não.